Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, e nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Crystal of Atlan, novo Action RPG para mobile, que ganhou finalmente aí o seu novo teste totalmente em português, cada vez mais perto da sua versão e lançamento global. E eu vou comentar um pouquinho sobre o game para vocês, que inclusive você que não conhece o game, você que já está há bastante tempo sem falar do game, eu joguei, testei um pouquinho do beta e vou comentar com vocês a partir de agora. Beleza? Galera, joguei Crystal of Atlan nesse novo teste. Eu vou contar um pouquinho para vocês a minha experiência e o que eu tô achando sobre o game, tá? O jogo possui 4 classes, inclusive bem clássica, como o guerreiro, o mago e inclusive o gunslinger, que basicamente é o personagem que utiliza armas. São classes clássicas que vão desenvolvendo dentro do game, tá? Cada classe ela tem as suas especialidades, suas habilidades. É um action RPG. Eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre o jogo. Nesse vídeo. É um jogo que já está há bastante tempo em desenvolvimento, inclusive já chegou na sua versão asiática. Estamos aguardando a versão global, que está demorando para chegar. Cada teste leva um tempo muito grande entre o outro para acontecer. Espero que com isso o jogo não demore tanto para lançar, até porque já está bem pronto. E nesse novo teste ele chegou totalmente em português, como vocês estão vendo aí. Tem toda ali a layout do jogo, a descrição do jogo totalmente em português. E é um jogo que acabou me atraindo bastante desde que ele foi anunciado, né? Desde que ele teve suas primeiras gameplays, anúncios, enfim, é um jogo que eu curti bastante. E nesse teste, galera, eu achei um jogo muito interessante. É um jogo que inclusive eu tenho certeza que vai agradar muitos jogadores, porque primeiramente não é um jogo extremamente pesado, ao contrário de muitos jogos atuais, e ainda assim o jogo oferece diálogos interessantes, uma boa mecânica de história e progressão, e o mais interessante, né, que é a gameplay do jogo, que eu já vou explicar para vocês. Mas é um jogo que ao iniciar você percebe que ele tem alguns diálogos. Ele trata-se de um MMO, porém focado na ação e no combate action do jogo, que inclusive é muito interessante. E faz com que o jogador, né, acaba se entrando um pouquinho no enredo inicial do jogo, para você entender um pouquinho dos NPCs, das missões e como vai funcionar, onde basicamente daqui você sai para um mundo e você tem que meio que dominar, né, eliminar masmorras, podemos dizer assim, matar os inimigos, salvar alguns chefes, alguns outros NPCs e assim vai. Então a ideia do jogo e a proposta é justamente essa: você entrar em determinados locais. O jogo não tem muito ênfase em exploração, em coleta de itens, basicamente nada disso. Basicamente mesmo é você entrar no mapa, eliminar todo tipo de vida existente nesse local, basicamente todos os inimigos, tá? O combate do jogo, que é outro ponto que para mim é o mais interessante, é um combate extremamente gostoso, totalmente action. O personagem possui muitas habilidades além do combate principal. Ele utiliza muito do companheiro, tá? Tem combos, tem habilidades que utilizam diretamente o seu companion, né? E ele vai e executa os combos. Isso é bem interessante. Você podendo fazer vários combos, realmente matar muitos inimigos ao mesmo tempo. O jogo que possui algumas formas de evolução interessantes, como atributo, melhoramento de equipamentos, e também tem os sistemas de equipamentos, né, classificatórios por níveis, como SR, SSR, como outros jogos nesse estilo, tá? O jogo não é um mundo aberto, você tem que entrar nos mapas, eliminar os inimigos e cumprir a missãozinha de história, e depois, no decorrer do tempo, ela vai abrindo, né, novos recursos, novas missões, para você estar conseguindo recursos de forma de estar evoluindo o seu personagem, tá? O que eu joguei do game, eu percebi um jogo extremamente otimizado, rodando muito bem, pesando muito pouco para a qualidade do jogo. Hoje em dia os jogos estão cada vez mais pesados, com isso inclusive poucas pessoas podendo ter acesso ao jogo. E Crystal of Atlan, ele é um jogo bem mais simples quanto isso, mas não se engane, o jogo não tem essa simplicidade no combate. É um combate bem complexo, muito bem feito, muito bem elaborado. O visual do jogo também, ele acaba marcando muito por ser um visual extremamente bonito, puxado para cores, todos os elementos do mapa ali, as árvores balançando, verde, pegada do personagem na água. Então ele tem essa pegada de gráficos meio cartunescos, com alguns pontos mais realistas, e fica ali um contraste de cores extremamente interessante. Esse é um ponto bem legal, tá? As lutas contra os chefes também são bem divertidas. Os chefes bem legais,
sistema de ataques pré-definidos, e você tem um bom leque tanto de habilidades para atacar quanto botões de esquiva. Eu sempre falo que um jogo mobile, um jogo action, ele é primordial você compor esses elementos, tá? Que é você atacar, você ter botões de habilidades, habilidades simples, habilidades extremas, e é lógico ter o famoso botão de dash. Nós temos dois botões de dash, temos o pulo, que você pode evadir também, e o próprio botão de dash. Inclusive a personagem faz uma dash muito boa. É um gacha, então mais pra frente você vai adquirir novos personagens, e aí vai aquele sisteminha de gacha conhecido. Você pode diversos personagens, e o legal é que você pode desenvolver outros tipos de classes, como se fossem subclasses dentro da própria classe. Com isso, fazendo com que você tenha experiências diferentes no combate. Portanto, o jogo te dá uma boa progressão, o jogo te dá um bom nível de história, personagens de animes interessantes, bons companheiros, alguns sisteminhas legais. Mapa, inclusive, ele é bem grande, você pode revisitar alguns mapas e fazer algumas missões, e eu achei bem interessante. Apesar de ser primeiras impressões, eu ainda não joguei tão a fundo, mas o que eu já havia jogado no game antes, e agora testando nessa beta, deu para perceber a evolução do jogo e o quanto o jogo melhorou. E creio eu que em um cenário de jogos mobile muito complicado para alguns jogadores, Crystal of Atlan vai agradar bastante pela sua mecânica simples, sistema de combate bom, elaborado, equilibrado, muito bem feito, e é lógico com visuais extremamente bonitos e que consegue estar fazendo com que muitos jogadores possam rodar o game. Então minha experiência foi muito boa, eu curti bastante, o jogo está bem otimizado e ele tem mecânicas muito legais, desde digamos que um mapa em que você pode conversar com NPCs, onde você pode pegar diversas missões, fundir armas, há basicamente outros mapas que você sai apenas para cumprir as missões, onde basicamente é entrar, eliminar os inimigos, conseguir recursos que você vai evoluir e, é lógico, liberar novas funções dentro do jogo. Tá? O jogo está muito pronto, pelo que eu vi nessa beta. Creio que falta pouco para sua versão global, e mais uma vez, eu creio que é um jogo que vai atrair muitos jogadores por todas as suas mecânicas simples, porém muito bem feitas, elaboradas, muito complexas, uma ótima gameplay, um visual muito interessante, sistema de batalha bem complexo, com muitos elementos a se compor, desde equipamentos, armas, companheiros, várias habilidades, e realmente fica, além de ser gostoso de jogar, visualmente é muito interessante de se ver, e realmente é um jogo muito esperado. Eu curti bastante esse novo teste de Crystal of Atlan, agora aguardando a sua chegada e lançamento global, beleza? Espero que vocês tenham curtido, até o próximo, um abraço, fui!